Hallows Eve, o dia de Todos os Santos, All Hallows Day, e o dia de Finados. Pronto, fechou a trinca. Os celtas estavam felizes, o clero romano estava feliz, não precisou matar nenhum celta, eles aceitaram tudo aquilo. Dia 31 de outubro, Halloween. E de onde surgiu isso? E a gente começa a buscar na história e começa a entender que na Irlanda, na Escócia e no país de Gales, havia um povo chamado de celtas. E esses celtas, eles tinham as suas adorações, os seus deuses, e eles celebravam um festival chamado Festival de Samhain. Samhain, na língua celta, significa fim do verão. O que esse festival significava? Ele tinha um significado físico e um significado espiritual. O significado físico é que, nessa data de 31 de outubro, era o final da colheita de todo o verão, e eles celebravam um festival em gratidão aos seus deuses, onde eles apresentavam oferendas aos deuses. E na prática religiosa dos celtas, o dia 31 era o dia em que a aproximação dos mortos com os vivos era a mais fina possível. Era o dia em que eles acreditavam que os mortos visitavam a terra e vinham ter contato com os vivos, e principalmente os antepassados, e que nesses momentos eles traziam revelações para os seus familiares. Então essa data de 31 era uma data que, a partir do horário da noite, os celtas começavam uma celebração, e essa celebração durava 3 dias, diga 3 dias, dia 31, dia 1º e dia 3 dias aonde havia entrega de oferendas, aonde havia relacionamentos espirituais com entidades que eles chamavam de familiares, e que nós sabemos que eram simplesmente demônios, mas eles, na sua crença religiosa, eles estavam fazendo exatamente isso. Eles estavam usando esse dia como um dia de celebração do seu festival, e nesse festival eles sacrificavam animais, eles ofereciam bebidas, comidas, eles acendiam fogueiras gigantescas, eles se fantasiavam, se mascaravam, e era um verdadeiro festival muito parecido com o que a gente hoje chama de carnaval. E ali era o fim do verão e o início do período de inverno, aonde vinha aquele inverno rigoroso da Irlanda, da Escócia e do país de Gales. Mas aí o que acontece? O que acontece é que o Império Romano, ele começa a se expandir, e ele chega sobre a Grã-Bretanha, que é onde estão esses 3 países. 4 países formavam a Grã-Bretanha. E o cristianismo romano, ele chega fazendo algo, pegando aquilo que já era uma idolatria pagã e tentando cristianizar, mas fazendo aquela coisa bem eclética, bem ecumênica. Não vamos acabar com isso, não vamos entrar em guerra com os celtas. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar cristianizar essa coisa. Já que eles estão celebrando esses eventos relacionados aos mortos, vamos fazer uma coisa, vamos tentar levá-los a uma adoração diferenciada. E aí o que eles criam? Eles criam no dia 1º de novembro, o dia de Todos os Santos. Quantos sabem que dia 1º de novembro é celebrado o dia de Todos os Santos? Sabe que dia é esse? É o dia onde todos aqueles que foram canonizados na Igreja Católica Romana são celebrados, são adorados, são venerados. E essas pessoas estão vivas ou estão mortas? Estão vivas ou estão mortas? Então é uma adoração a mortos. Mas não ficou por aí. Como é que se fala em inglês Dia de Todos os Santos? All Hallows Day. Então, o dia 1º ficou estabelecido pelo clero romano como All Hallows Day, Dia de Todos os Santos. E a véspera? All Hallows Eve. All Hallows Eve, All Hallows Eve, All Hallows Eve, Halloween. O dia que é a véspera do Dia de Todos os Santos. Dia 1º, o dia de Todos os Santos canonizados.
Não poderiam deixar de fora. Eles tinham que relacionar aquilo a uma adoração a alguém que fosse tido como santo ou como uma pessoa espiritualmente muito importante, ainda que morto. Mas o festival era de 3 dias. E como é que eles iriam encaixar essa questão dos familiares mortos? Como é que ia ser isso? Mas eles, com uma ideia genial, eles criam o dia de... O que celebra dia 2? Dia de finados. Ou seja, ali eu preparo uma celebração para os familiares mortos. Então vamos lá para a trinca. Diga comigo, trinca da morte. Dia 31, Halloween. Invocação do reino espiritual das trevas. Aí, dentro da religiosidade dos celtas, tinham as bruxas, os feiticeiros, os espíritos mortos. E aí havia a celebração na Europa. E isso perdurou na Europa por muitos e muitos anos. A Europa sempre celebrou consecutivamente essas 3 datas. O dia de Halloween, que passou a ser chamado Halloween, All Hallows Eve. O dia de Todos os Santos, All Hallows Day. E o dia de Finados. Pronto, fechou a trinca. Os celtas estavam felizes. O clero romano estava feliz. Não precisou matar nenhum celta. Eles aceitaram tudo aquilo. Pastor, mas como é que isso chegou até a gente? Isso chegou até a gente de uma forma muito simples. Quando houve a imigração dos irlandeses do Reino Unido, a Grã-Bretanha, para os Estados Unidos, no século XIX, o que eles fizeram? Eles levaram essa tradição celta para os Estados Unidos. E ao chegar nos Estados Unidos, aquilo começa a ser estabelecido por eles, e aquilo acaba sendo inserido na cultura americana. Queridos, talvez vocês não saibam, mas o dia de Halloween nos Estados Unidos já faz parte da tradição cultural do americano. E pasmem, há igrejas cristãs que celebram Halloween. Alô? Tem crente aí hoje? Queridos, a maior arma usada por Satanás se chama ignorância. Talvez vocês não saibam, trevas e ignorância são sinônimos. E o que o inimigo se aproveita é da ignorância das pessoas para fazer com que elas fiquem aprisionadas nas mãos deles. Quantos estão entendendo? Está confuso aí ou está dando para acompanhar? Amém? Glória a Deus. Que bom. E aí os americanos começam, por causa da influência dos imigrantes irlandeses que fizeram parte, eles foram fazer parte da colonização dos Estados Unidos. E como eles chegaram ali trazendo as tradições celtas, a origem deles era celta, então eles começaram mesmo levando raízes protestantes e etc. Mas uma coisa que é muito forte é aquilo que nós chamamos de cultura. Porque as pessoas muitas vezes veem a cultura como algo não maléfico, amém? Quantos de vocês já pularam fogueira de São João? Hã? Pastor, é só uma fogueirinha, é besteira. Festa junina, né? Hein? Não, aí muda o nome. Não, agora é festa do milho. Festa da roça. Que é tudo a mesma coisa. Halloween, irmãos. Vou até fazer uma... Nos Estados Unidos hoje as igrejas, eles fazem campanha para abençoar a igreja vendendo abóboras. Prepara aquelas abóboras. E aí, irmãos, nós vamos fazer uma campanha aqui para abençoar a igreja. Temos que comprar uma bateria. Está aqui, 50 abóboras. Quem dá mais pela primeira abóbora? Irmãos, eu estou falando sério. Isso é uma realidade. A cultura é algo tão forte. É tão forte que ela consegue mudar até princípios espirituais. Talvez vocês não saibam. A segunda maior festa que produz recursos financeiros para a indústria e comércio dos Estados Unidos, a primeira é o Natal. Comércio, diga comércio. A segunda é Halloween. As casas são decoradas, fantasias são vendidas, comilanças, doces. E, irmãos, é um negócio de louco. É a segunda festa mais importante nos Estados Unidos hoje e a que gera mais recursos para o comércio. Aí eu te pergunto,
Qual é o interesse de acabar com essa festa? A igreja já pegou carona. E o negócio já veio para onde? Uau! Que sorte a nossa, né? Que azar, irmãos. Mais uma vez, a gente só copia o que não presta. E essa festa maligna veio para o Brasil. Pastor, por que o senhor está falando sobre tudo isso? O que isso tem a ver com família? Você pode ter certeza que lá na escola do seu filho ele vai celebrar isso. Alô? Ainda vai pedir para ir fantasiado de bruxinha. Irmãos, isso é uma realidade, tá? É realidade. Eu estou falando para vocês porque muitas vezes vocês não sabem por que maldições estão sendo trazidas sobre a sua família, sobre a sua geração, sobre a sua casa. Porque a maior fala que existe, e isso é um discurso maligno, se chama o seguinte, abre aspas, não tem nada a ver, fecha aspas. E por favor, querido, não deixe o seu filho participar de algo como isso. Porque quando você participa de algo como isso, você está tomando parte com aquilo. E se você está tomando parte, aquilo ali é um ponto de contato na vida dos seus, e depois vai para a sua. Alô? Graças a Deus que você tem o direito de dizer, hoje meu filho não vai para a escola. E por favor, não bote uma abóbora do lado de fora da tua casa. Amém? Queridos, nós como cristãos e nós como família cristã, nós precisamos entender isso. E por que eu estou explicando com tanto detalhe? Se você quiser, depois eu mando a pregação para você. A gravação da pregação. Para você ouvir quantas vezes for necessário. Para você falar para os seus amigos, falar para os seus tios, seus parentes que estão lá fazendo a festa. Talvez até você já tenha comprado a fantasia. Sinto muito. Oh, pastor, mas eu já comprei fantasia. A minha era de fadinha. A minha era de caveira, pastor. Querido, sinto muito, mas eu preciso falar a verdade para você. Porque esse dia, esses 3 dias que eu chamo de trinca da morte, é dia em que o reino espiritual está de portas abertas para o reino físico. E se você toma parte nessas celebrações, o que acontece com você? A capetada vai tudo para ficar juntinho de você. Aí sabe o que dá? Confusão no casamento, é filho rebelde, é problema, é saúde prejudicada, é negócio dando problema, bate de carro, queima a geladeira, rebenta com tudo. Pastor, olha, o inferno está furioso. Não, meu filho, é você que abriu brecha. E por que eu precisava falar isso? Porque vai chegar. E eu quero que você esteja com o seu escudo da fé preparado, com a tua espada, que é a palavra, preparada, revestido com toda a tua armadura. Porque eu quero que nós como igreja, no dia 31, dia 1º, dia 2, a gente jejue pela nossa família.